Está no ar o Vejam Só. Reverendo Zé Roberto, vamos mudar um pouquinho assim a discussão, pegando um aspecto prático. Quando a agressão é contra a gente, é uma coisa que já não é fácil. E quando é com alguém que a gente ama, um filho, por exemplo, né? Alguém é injusto e agride um filho da gente. É difícil ensinar para o filho, não, meu filho, né? É muito difícil e poucas vezes eu me lembro de ter feito isso com os meus 2 filhos. Eu imagino que esse comportamento que a doutora citou, ele está tão arraigado nessa suposta passividade ao ler o Sermão do Monte, nesse caso eu ofereci outra face, que nós não temos coragem, por falta absoluta coragem e por covardia, de dizer para o nosso filho revidar um tapa que ele levou. Então eu imagino que é um problema educacional, que está no cerne da discussão de, por exemplo, os filhos na escola, como revidar ou não bullying, revidar ou não agressão de uma professora. É bastante difícil. Eu não tenho resposta, mas não me lembro de ter ensinado meus filhos a revidar em qualquer situação. Talvez por covardia, né? Menos por falta de desejo. O Alaelson Leitão Santos, de Porto Grande, no Amapá. Jesus foi açoitado, cuspido, humilhado, totalmente ultrajado. No entanto, suportou com o espírito manso de uma ovelha no matadouro. Nos deu exemplo de não revidarmos, pois a vingança fica apenas para Deus. Não é fácil, mas Paulo fala em Romanos que o que quero não faço, mas o que não quero isso faço. Gálatas diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você não estiver disposto a ser humilhado, está difícil obedecer a Jesus, pois ele disse que nós seríamos perseguidos e escandalizados. Quem conseguir suportar essas coisas demonstrará que está cumprindo um dos quesitos de ser discípulo do Senhor Jesus, a graça. Bom, mas aí eu entendo o seguinte, Jesus agia dessa forma, não porque ele era Deus, mas porque ele era, mas não é essa a razão. Ele, como ele mesmo expressou na cruz, ele sabia que as pessoas que o agrediam não sabiam o que estavam fazendo. Quando a gente tem uma compreensão muito superior à daquela pessoa que nos agride, fica menos complicado, né? Fica mais fácil de compreender, ou menos difícil de compreender aquela situação e relevar, certo, doutor? Sim. Eu consigo fazer o que eu chamo de leitura da situação e tirar uma conclusão que aquilo não me faz mal. Então, o outro me agride e isso não me traz absolutamente nada. As pessoas, de modo geral, elas estão muito sensíveis ao que o outro faz. E que, na verdade, o que o outro faz para mim, o que o outro pensa a meu respeito, muda muito pouco a minha vida, né? Mas eu estou tão sensível a isso que eu permito, e aí eu volto lá na permissão, que aquilo me faça muito mal. E aí, muitas vezes, a minha resposta à situação é uma resposta tão agressiva quanto a outra. Então, isso é... Ô, reverendo, olha só o que o Saulo de Freitas, ele mora em Boituva, no interior de São Paulo, eu acho que ele tem uma saída legal. Diz assim, Jesus disse que tem que dar outra face. Tá. Mas também ele disse que os nossos inimigos têm que ficar debaixo dos nossos pés. Quem bate na nossa cara, creio que é o nosso inimigo. E aí? Eu tenho dificuldade de achar esse texto que os inimigos devem ficar debaixo dos nossos pés, né? Isso me parece um triunfalismo desnecessário. Eu penso que Jesus sofreu as bofetadas, usa-se a mesma palavra de Mateus capítulo 5, verso 39, se usa no capítulo 26, quando batem da bofetada em Jesus, é a mesma palavra, é a mesma violência. Agora, não que ele compreendesse a situação da violência como normal, mas, como disse um prisioneiro de guerra, de campo de concentração, um pastor, em Cristo e na cruz de Cristo é possível compreender essa agressão. Talvez quando Cristo disse na cruz,
perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez, como a doutora colocou, talvez seja essa a nossa postura. Não de acharmos superior, triunfalistas sobre as outras pessoas, né? Ter essa pretensão, mas em uma atitude crucificando as nossas paixões, os nossos desejos na mesma cruz, né? Dando esse fardo para quem tem o direito de carregar, que é Cristo, né? Que já carregou. Então eu imagino que dar a outra face é não revidar com violência a violência recebida. A segunda ilustração, não demandar a túnica em um tribunal. E dar um passo além, andar a segunda milha. Por exemplo, Cirineu foi obrigado a andar com a cruz de Jesus. Isso foi uma imposição, é o mesmo caso que andar uma milha. Alguém que tem autoridade militar te obriga a fazer aquilo. Então, o dom no ensino de Jesus está em superar aquilo que lhe é feito, com perdão, com paz e com liberação, como se diz, né, da graça de Deus. É um claro sinal da manifestação do reino de Deus na terra, é não revidar a bofetada. Eu prefiro a saída que eu não entendia e mamãe me ensinava, sair correndo, dar as costas e procurar, como a gente diz. A Nina de Vila Velha, no Espírito Santo. Já fui agredida pelo meu marido, sou cristã. Tomei atitude e fiz um BO contra ele. Acho que deveria ter tomado essa atitude há muito tempo. A passividade não é um ensinamento de Jesus, e sim a promoção da paz. Depois disso, me senti mais aliviada e mais confiante tanto em mim como em Deus. Ai, tá vendo? Enfim. Saulo de Freitas Boituva, Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. Imitador, mas não precisamos ir para a cruz, né? A minha dificuldade é imitar Jesus expulsando toda aquela gente do templo, né? Então, eu acho que... Essa é a parte mais fácil para mim, mano. Então, também acho que é Mas são textos assim... Jesus dá o exemplo? Claro que dá o exemplo. E dá o exemplo de como ser humano, de como ser verdadeiro humano. Então, esse texto está entre aqueles difíceis. Jesus entra no templo, e aparentemente mais de uma vez, e põe a turma para correr. Tem tempo de fazer um chicote e bater na pessoa. Existe aí um problema da leitura que se faz daquele Jesus caridoso no sentido de ele está passivo, né? Absolutamente. Ele chama Herodes de raposa, né? Ele foge. Já a vida dele começa saindo, tendo que fugir para o Egito. Então, uma vida bastante tumultuada que revela bem o nosso dia a dia. Eu fico pensando que oferecer outra face, num assalto em São Paulo, as autoridades estão quase dizendo isso. Não reage. A violência vai gerar violência. Eu fico pensando que não apenas no nível individual, mas no nível institucional também, há muito abuso, violência espiritual, né? A depreciação das pessoas em nível emocional, mas também em nível nacional e internacional. Políticas de não agressão, de países que estão constantemente em guerra e se agredindo mutuamente, acaba sobrando no fim como a gente diz, do nosso lado. Algum efeito isso tem. Então a gente deveria colocar também esse texto numa perspectiva global. Isto é, uma violência que vem, o patrão xinga o empregado xinga a mulher xinga a criança xinga o cachorro morde o gato, né? A gente brinca com essa ilustração. É verdade. Porque é a repetição desse comportamento violento que Jesus insiste em dizer, pera lá, gente, não é por aí. Não adianta revidar que as coisas vão esquentar mesmo, né? Então a melhor coisa que tem que fazer é oferecer uma alternativa.
não violenta. Não é olho por olho, dente por dente. Eu diria olho por beijo, dente por abraço. Que legal. Bonito, reverendo. Aqui, ó. O Cláudia Regina Santana, de São Paulo, capital. Caros irmãos, não creio que ser uma pessoa de opinião firme. Sempre deixar claro para o outro que não estamos ali para ser saco de pancadas, não é desobedecer a palavra. Acho que dar outra face é ser benigno e compreensivo para com o próximo. Não deixar que façam conosco o que bem entenderem. Não devemos agir a tudo como ovelhas indo para o matador. Tem coisas que não dá para tolerar mesmo. Nem Jesus tolerou, como o reverendo Cristofani acabou de demonstrar. E gozado, né? Ele fez judeu desistir de ganhar dinheiro. Né? Sozinho, sinal que ele não estava convidando ninguém para sair, ele estava expulsando mesmo, né? Agora, isso não diminui o aspecto pacifista de Jesus, mas pelo contrário, porque ele morreu na cruz por todos aqueles que ele expulsou do templo também, né? Sem dúvida. Os vendilhões do templo que se arrependeram foram alcançados pela graça de Jesus, por que não? Jorge dos Santos, Rio de Janeiro. Depois desse programa, acredito que todos poderão revidar as agressões com as mesmas armas que foram agredidos. Não. Por quê, Jorge? Entendi, não. A senhora incentivou alguém a revidar? Não. Senhor? Pelo contrário, né? Eles devem estar falando de outro programa. Assisti outro programa. Não, talvez ele esteja tentando ver se a gente vai dar outra face. Ou provavelmente. justificando ações, né? Porque é uma forma de justificar. Aí eu entrego para o outro. Reverendo José Roberto Cristófani, doutor em teologia, esteve conosco, o contato dele está no nosso site. Muito obrigado pela presença do senhor, reverendo. Uma última palavra bem rápida. O ensino de Jesus de oferecer outra face é amar ao próximo como se ama diante do espelho. Portanto, vamos ajudar a cultivar e incentivar uma cultura da não violência, uma cultura ativa, comprometida nos caminhos do Senhor Jesus. Amém. Doutora Rosimeire Lopes de Souza, também tem o contato dela no nosso site. Uma palavrinha bem rápida da senhora. Eu acho que tem uma palavra usada que é proatividade, né? Ser proativo significa ter uma relação diferente com a vida. Então, convido os cristãos a ser proativos, ter uma relação consigo mesmo, uma resiliência, uma vida diferenciada, onde Cristo faça a diferença na sua vida. Amém. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.